Bom dia, quero saudar a todos os irmãos na graça e na paz do Senhor, nesse que é o quinto domingo da Quaresma. O evangelista João nos narra, lá no capítulo 12, dos versículos 20 e 33, Jesus falando a respeito daquilo que estava para acontecer com ele. Nós estamos aqui no Evangelho de João. Jesus já teria entrado em Jerusalém triunfalmente quando ele faz esse pronunciamento. Então, vamos nos preparar, né, nesse tempo de Quaresma para refletir um pouco sobre o sacrifício de Jesus feito na cruz para cada um de nós. Então, é um tempo de oração, de jejum, de reflexão na palavra de Deus, que a gente não perca essa oportunidade de nos aprofundarmos, né? Inclusive nos fatos que aconteceram com Jesus nesse tempo, nessa semana que ele estava em Jerusalém. A lição de hoje vai nos falar a respeito de uma igreja que serve. Uma igreja que serve. O objetivo da lição é enfatizar o serviço como marco fundamental da igreja e o serviço ao próximo, à comunidade de fé e à sociedade como expressões do seu compromisso missionário. Reforçar que os dons recebidos de Deus são instrumentos para a realização desse serviço. E o texto da nossa lição está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e nós vamos ler, né, dos versículos 7 a 11. Tome a sua Bíblia e eu quero fazer uma sugestão aqui, que você, ao longo dessa semana, tire um tempo para ler toda essa epístola escrita pelo apóstolo Pedro, essa primeira epístola, que ele fala a respeito dos deveres dos cristãos e do serviço que nós devemos prestar como comunidade cristã, tanto à nossa comunidade como às outras pessoas. Mas não vamos ler o texto, a carta inteira de Pedro, mas a minha sugestão é que cada um possa encontrar um tempo para ler a carta, a primeira carta do apóstolo Pedro. E diz o texto da nossa lição assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Praticidade e conforto são tidos atualmente como elementos essenciais da vida. Quem não quer, né? As coisas de forma prática e confortável. Ao mesmo tempo em que as tecnologias aumentam o acesso à informação e diminuem o trabalho, acabam levando muitas vezes ao individualismo. Tendemos a procurar uma igreja pronta, onde podemos participar sem muito trabalho, sem muito investimento de tempo, até mesmo nos relacionamentos. Porém, o desafio do evangelho não é ser servido, mas servir. Né? Cristo mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. A primeira carta de Pedro nos fala um pouco sobre essa perspectiva de uma igreja que serve. Né? O tema de 1 Pedro, da primeira carta de Pedro, que eu estou sugerindo que se leia inteira, é o processo de crescimento em Cristo. Sua intenção é tratar de importantes preceitos que devem reger toda a existência cristã. Tais preceitos têm a ver com ética, integridade, consciência e convicção,
que alteram toda a forma de ser e se relacionar. Pedro fala de esperança, mas também de santidade, amor e serviço. O capítulo 1 apresenta as pessoas destinatárias, forasteiros da diáspora, do Ponto, na Galícia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Alguns desses lugares são pequenos vilarejos, aldeias, e assim é possível perceber que a mensagem de Jesus era pregada em todo canto, não somente nas metrópoles, mas também no interior. A carta sinaliza que nossos seguidores da fé são estrangeiros, peregrinos e forasteiros e estão dispersos nessas localidades. Essa realidade salta aos olhos, pois o peregrino do grego paroika, koi, quer dizer estrangeiro residente, ou seja, alguém com permissão para residir e cumprir deveres, mas sem direitos de uma pessoa cidadã. É o caso dos migrantes, dos imigrantes, né? Nós temos recebido aqui no Brasil muitos imigrantes, né? De países que são assolados pela fome, pela guerra e por perseguições políticas. E muitas pessoas que entram no Brasil recebem autorização do governo brasileiro para que morem aqui. Esses são os chamados peregrinos que a carta está falando. Os forasteiros do grego parepidemoi eram estrangeiros sem licença para permanecer no país e que não possuíam nenhum direito, ou seja, estavam em piores condições que o primeiro grupo. Lá em Governador Valadares, em Minas Gerais, tem inúmeras famílias cujos filhos, os parentes, estão morando nos Estados Unidos de forma ilegal, digamos assim. Essas pessoas não têm direito a nada, e podem a qualquer momento até serem presos e deportados de volta para o Brasil. Então, esses são os forasteiros mencionados aqui. Essas condições os mantinham na marginalidade, como eles são mantidos lá, nos Estados Unidos. Além de haver contra essas pessoas calúnias e difamação por parte da comunidade local. Isso não é novo, já existia lá na época do primeiro século da igreja. Essa diferenciação, como às vezes a gente vê em países, e aqui no Brasil também, esse preconceito contra outras pessoas que são diferentes de você. Não pode isso. Todos são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. O desafio ao serviço registrado no capítulo 4 encontra-se junto com o alerta sobre o fim de todas as coisas. Diante da proximidade do fim, os cristãos e cristãs deveriam usar de sobriedade para orar e ter muito amor uns para com os outros. Considerando esses dois fatores, Pedro conclama. Acima de tudo, porém, escreve o apóstolo, tenham muito amor uns para com os outros. Assim como Paulo, Pedro estabelece a primazia do amor. Algumas traduções trazem a expressão ardente, intenso. Essa tradução que nós lemos fala intenso e profundo, enfatizando também a qualidade do amor, cujas características Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Nós conhecemos bem esse texto. O amor fraternal é de ser perseverante, isto é, contínuo. O serviço que começa com a hospitalidade, diz a carta aos Hebreus, que aqueles que hospedam pessoas muitas vezes receberam em suas casas, anjos, hospedaram anjos. O serviço cristão de uns para com os outros é uma marca da igreja que deve ser preservada até o final dos tempos. É a manifestação do amor pelo qual a igreja cristã será conhecida como seguidora de Cristo. Esse serviço tem grande abrangência. Atender às pessoas em suas necessidades dentro da comunidade de fé e fora também. Servir nos diferentes espaços da igreja local, ministérios, grupos societários. Abrir-se à hospitalidade, recebendo com alegria as pessoas no ambiente da igreja local e das casas
nos cultos, reuniões de pequenos grupos, encontros de grupos societários e também acolhimento de missionários e missionárias, quando for o caso, ministrando a palavra de Deus. Eu fiz agora, gravei um vídeo para ser colocado lá no culto, da comemoração do aniversário da igreja, a pedido da pastora Rosana, e eu falo nesse vídeo exatamente isso, A igreja do Campos Elíseos é uma igreja acolhedora. Eu já visitei igrejas onde sequer vieram me perguntar o que eu estava fazendo lá. Então, a igreja não deve ser isso. A igreja deve acolher todos que chegam com amor, com respeito, conversando e abrindo espaço para que a pessoa se senta bem na nossa comunidade e queira voltar. A primeira impressão que a gente dá ao receber alguém que chega na nossa igreja vai fazer ela ter ou não a vontade de voltar, Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. No contexto da perseguição ao povo peregrino e estrangeiro, deveriam acolher as pessoas que não tinham para onde ir e onde viver. Sua vida e casa deveriam estar abertos para o amor. Ser hospitaleiro, do grego philoxenos, adjetivo composto, phileon, amar, e xenos, estranho ou estrangeiro, é traduzir o amor em ações. Tem a ver com mutualidade, respeito, acolhida, cuidado, atitudes necessárias para suportar as situações extremas vividas por aquela comunidade. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O serviço é mais uma expressão do amor, tanto ao próximo como ao próprio Deus. Ele não está além das forças de quem o realiza, porque é feito a partir do dom do grego charismata, dons da graça, que é dado por Deus na sua multiforme graça, conforme segue o versículo. Essa expressão mostra que há diferentes dons e que eles são distribuídos individualmente, como também afirma Paulo. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala a respeito da distribuição dos dons espirituais. Em Efésios 4, do 1 ao 16 também, e em Romanos 12, do 1 ao 8 também. Como bons dispenseiros, que significa oikonos, governante ou gerente da casa. Como bom dispenseiro dessa casa, Pedro desafia ao zelo no servir, reconhecendo que o dom pertence a Deus e vem dele. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Esses exemplos abrangem diferentes ministérios relacionados à palavra e ao serviço, em geral, e mostram duas características importantes no serviço do reino: fidelidade e dependência. Ninguém deve falar além ou aquém do que recebeu de Deus. A palavra oráculos é traduzida de logion e se refere aos pronunciamentos de Deus. Nós vemos isso muito no livro dos profetas. E ninguém deve trabalhar na própria força, nem tampouco desanimar, mas sim usar a força com que Deus supre seus filhos e filhas. O objetivo do serviço mútuo também é declarado por Pedro, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Tudo que fizer, faça ao Senhor. Faça ao Senhor. Mesmo quando você fizer para o seu irmão, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. O serviço que é fruto dos dons recebidos pela multiforme graça de Deus beneficia o próximo e pode alegar quem o pratica, mas acima de tudo glorifica o nome do Senhor, que tem domínio sobre todas as coisas por todos os séculos. A igreja é a presença de Deus no mundo. Quando Jesus foi embora, ele deixou a igreja para representá-lo no mundo. Um dom que ultrapassa os limites denominacionais, não importa em qual igreja,
se a igreja serve ao Senhor, se a igreja anuncia o evangelho, se a igreja segue aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Alguns textos dizem, se a igreja anda na doutrina dos apóstolos, ela representa a Deus na terra, né? Há inúmeras denominações, há inúmeras formas, nós já vimos isso outro dia, de louvar e de engrandecer, há jeitos e jeitos, né, de servirmos ao Senhor. Então, esses limites denominacionais, geográficos, culturais e econômicos. E é esse corpo vivo que, pela compreensão da graça e através da vida comunitária e do culto a Deus, adquire nova identidade e promove inclusão em uma dinâmica que, pela presença de Jesus, transforma pessoas que nem eram povo. Está escrito na carta, né? Vós que não erais povo, agora sois povo. A convicção de que Deus está agindo nesse mundo dá ao seu povo o sentido de urgência da missão. A cada membro da família de Jesus, o Espírito presenteia com dons. Os dons são dados por Deus, através do Espírito Santo. E Paulo escreve lá em Coríntios 12, para aquilo que for útil, né? O Espírito presenteia com dons que são oportunidades para o serviço do Senhor. Os carismas são diversos, mas o objetivo é um só: glorificar a Deus servindo ao próximo. Glorificamos a Deus no nosso serviço ao próximo. Você pode ser, isso que eu falei está em 1 Pedro 4,11, primeira carta aos Coríntios 12, do 4 ao 6. E você pode ser do ministério pastoral, você pode ser missionário ou do ministério de louvor, cuidar do templo, dedicar-se à ação social, ensinar ou participar da vida comunitária, com outra função, outro carisma, tudo faz parte do serviço e do cuidado produzido pela igreja. Não importa o que você faz, né? A nossa igreja metodista é dividida em dons e ministérios, ou seja, você usa o seu dom num dos ministérios da igreja. Você pode ter certeza que o dom que você tem vai caber em algum ministério, mas você precisa ir lá procurar, né? É lamentável quando eu olho a pastora colocar lá no começo do planejamento, né, uma lista onde para as pessoas optarem por qual ministério quer trabalhar, e tão poucas pessoas se oferecem. É preciso que mais pessoas se ofereçam, né? A nossa irmã Claudina, nós já passamos dos 60 anos, daqui a pouco nós temos que entregar as nossas funções na igreja. E para isso nós precisamos que você, que é mais jovem, venha fazer parte. Venha aprender conosco, né? Jesus disse que era para a gente fazer discípulo. Nós queremos fazer discípulo, mas nós precisamos que essas pessoas se prontifiquem, né, a estar participando do ministério da igreja. Conforme Pedro nos ensina, é preciso viver o serviço a partir da oração. Era assim na igreja primitiva. O serviço e a missão eram discernidos e distribuídos a partir da oração. Né? Quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando eles escolhem um outro discípulo, um outro apóstolo para tomar o lugar de Judas Iscariotes, eles o fazem, né, em oração. Em oração. Precisamos resgatar esse princípio. Muitas vezes, diante das necessidades da igreja, passamos mais tempo reclamando do que buscando soluções em oração. A oração feita criteriosa e sobriamente nos fortalece a fé diante das necessidades e aponta o caminho para supri-la, usando os dons para o serviço. Hoje, mais do que nunca, você precisa colocar os seus dons, né, a serviço do Senhor. Estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo muito difícil, né? Isso tem nos entristecido muito, né? Tem nos angustiado muito, porque pessoas, né, conhecidas, pessoas próximas da gente, estão perdendo as suas vidas para essa pandemia.
Então a oração hoje é fundamental para que a gente passe por tudo isso que nós estamos vivendo. Conforme Pedro nos ensina, é preciso viver o serviço tendo o amor como motivação. O amor pelas pessoas é fruto do amor de Deus, escreve João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 7 a 13. Vamos ler até esse texto. Primeira carta de João, está aqui pertinho, né? Capítulo 4, ele escreve assim: amados, eu gosto desse texto. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A gente vive falando Deus é amor. Precisa ler o contexto em que a Bíblia fala sobre isso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então o amor está acima de tudo e se expressa nos diferentes serviços, como a hospitalidade, a ministração da palavra e outros, como ensino, pastoreio, encorajamento, operação de milagres e cura, contribuição, evangelismo, por exemplo, citado por Paulo. O alvo do serviço são as pessoas. E o objetivo é glorificar a Deus. Glorificamos a Deus amando as pessoas. Sendo assim, se o que fazemos não for para trazer benefício para pessoas e demonstrar-lhes o amor de Deus, não tem nenhum valor, né? Nós não temos que nos gloriarmos daquilo que nós fazemos. Nós temos que gloriar-nos no Senhor, né? Escreve a Bíblia. Conforme Pedro nos ensina, é preciso viver o serviço na dependência de Deus e fielmente à sua palavra. A fidelidade deve se manifestar naquilo que falamos em nome de Deus e também nas outras ações. Não devemos realizar nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor, pois Ele, com sabedoria, distribui os dons para que cada pessoa possa atuar em uma área específica, compondo com outros o todo do serviço do reino, que se manifesta também na igreja. A igreja é a representação do reino de Deus, né? Quando Jesus começa a pregar, ele fala assim, o reino de Deus, né? Chegou o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, né? Ele fala, e o reino de Deus está dentro de vós. Então a igreja, né? E nós, como igreja do Senhor, manifestamos com a nossa vida o reino de Deus aqui na terra. Assim trabalhamos na força do Senhor, reconhecendo que tanto a inspiração quanto a realização vem dele e não da gente, né? Tanto a inspiração quanto a realização vem dele. Conforme Pedro nos ensina, é preciso viver o serviço para glorificar o Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar por motivações humanas e até egoístas, exercendo um serviço na casa de Deus para a nossa realização pessoal. Tá cheio disso, gente. Vamos tomar cuidado com isso. Querendo fazer as coisas do nosso jeito, esperando reconhecimento humano, né? Nós estudamos, né, o Sermão da Montanha e Jesus fala muito bem a respeito daqueles homens que faziam aquelas práticas que eles mesmos criaram, orar nas praças, jejuar, para ter o reconhecimento humano. E Jesus diz para eles que eles já receberam a sua recompensa. É só isso que vocês vão ter, o reconhecimento humano. Tá? E até nós aborrecemos quando alguém nota o que fazemos, quando alguém não nota o que fazemos. Mas o que fazemos é para o Senhor, doador dos dons, que opera tudo em nós, através de nós. Assim, para glorificá-lo, precisamos trabalhar com humildade e acolher as pessoas,
aceitando ajuda, aceitando ideias, crendo assim como Deus nos usa. Ele também usa outras pessoas e tudo que fazemos é para Ele. Nós somos a igreja, portanto, responsáveis para que a marca do serviço não se afaste dela. Deus nos deu dons e talentos para servir, não para ser servido. Para que Ele seja glorificado, precisamos reconhecer não só nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para cada pessoa. Você não é mais importante ou menos importante porque você tem esse ou aquele dom. Os dons são igualmente distribuídos com um único propósito, né? Levar o evangelho para as pessoas. Fazer com que o reino de Deus se instale na terra. Então, todos os dons são importantes. Sabe? Às vezes a gente fica olhando, aquela irmãzinha que senta lá no fundo da igreja, coitada, não pode fazer serviço nenhum, né? Porque ela já está velhinha, limitada. E hoje a gente tem que lembrar da Dida e orar por ela, que ela está doente, né? Porque ela é uma pessoa que, lá da casa dela, sem nem poder vir na igreja, tem sustentado a igreja com as suas orações. E isso a gente tem que levar em conta, né? Então Deus dá habilidades diferentes para cada pessoa. E cada uma é importante, isso é diversidade. Um importante desafio para uma igreja serve a trabalhar a mutualidade. Todos os dons e ministérios do serviço do alvo comum, que é o anúncio do evangelho, e que vai gerar crescimento e mais dons e serviços para a glória de Deus. Agindo assim, vivemos com sabedoria, expressando o amor através do serviço. É dessa forma que nós expressamos o nosso amor a Deus, através do serviço na igreja e aos irmãos da igreja e a todos os outros próximos que estão cruzando o nosso caminho. Né? Quem é meu próximo? Eu vou sugerir que você leia a parábola do bom samaritano. Lá Jesus explica muito bem quem é o nosso próximo. Para nós refletirmos ao longo da semana a respeito disso, né? O que é que nós estamos fazendo? Né? Qual é o nosso papel na igreja, na comunidade onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Será que eu posso fazer mais do que eu já estou fazendo? Quais são os desafios de servir o Senhor, de servir na igreja? Como vencer esses desafios? Que alegrias o serviço nos traz? Né? O serviço na obra do Senhor deve nos trazer alegria. Aliás, nós devemos fazer o serviço para a obra do Senhor com alegria. Paulo escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Como isso pode motivar outras pessoas a se engajarem na obra do Senhor? Qual é o testemunho que a gente está dando? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um domingo abençoado na sua presença. E que nós possamos, né, termos dias melhores. Porque que a misericórdia de Deus seja derramada sobre toda a terra, sobre todos nós, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.